Pois é, chegamos mais um dia para mais uma conversa. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Elizavec, tudo bem? Muito bem, vamos lá então. Sempre com a sua participação. Hashtag correspondente médico, temos vários assuntos e o nosso primeiro é sobre a memória. Porque hoje é dia 11 de setembro. Só de falar para você que hoje é dia 11 de setembro, já vem algo na sua mente? Bom, ainda mais vendo as imagens, não é? Não tem como não lembrar. Em 2001, 19 terroristas sequestraram 4 aviões comerciais de passageiros e 2 deles bateram contra as Torres Gêmeas em Nova York. Essa imagem aqui pavorosa que aterrorizou muita gente em volta, causou estragos estruturais, mas o pior, quase 3.000 pessoas morreram. Então, doutor, por que às vezes eventos tão marcantes como esse aqui tendem a ficar registrados na nossa memória? A gente está falando de um acontecimento internacional, mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a morte do Ayrton Senna, por exemplo, que é muito comum as pessoas lembrarem o que estavam fazendo naquele dia. Então, mentalmente, o que acontece nessas ocasiões? Todo o processo de fixação de uma experiência, ele tem consigo o conteúdo, ou seja, o que realmente aconteceu, independente do nosso julgamento ou da equivalência emocional, e a emoção que vem junto, propriamente dita. Esse acoplamento de informação dentro do cérebro tem um poder valiosíssimo para conseguir fixar dados e informações que são relevantes. Então, aqui é inegável, né? Esse conceito de que algo muito importante aconteceu, que abalou as estruturas até de relacionamento internacional por questão do terrorismo e de algo que imagens que a gente imaginava só ver em filmes, realmente se transformando em realidade, existe um consenso que isso é ruim para todo mundo. Então, a entrada dessa informação, ela acaba sendo muito poderosa do ponto de vista da fixação. Nessa figura aqui, a gente mostra alguns elementos importantes do cérebro humano, no qual a memória acaba sendo fixada. Quando a gente fala de um momento como esse, em que a gente tem acesso a imagens que são realmente de desastre, de desespero, de desesperança, o que a gente tem é essa entrada de informação chegando e ficando fixada na região do lobo temporal. Onde? Mais aqui na parte da lateral, frente. acima das orelhas, isso. Certo. Porque essa informação, ela entra uma porção mais medial, no meio propriamente dito, de um lado e de outro, onde eu tenho uma região chamada uncus, e essa região me dá o hipocampo, que é a área responsável pela formação da memória, e a amígdala, que é a área do sistema límbico bem próxima, e essa informação ela entra e fica fixada de uma forma muito mais eficiente do que um fato irrelevante do dia a dia. Então, são 2 lados no nosso cérebro que registram as memórias, correto? Correto. E aí, quando a gente fala de uma memória, de uma tragédia, esse registro, ele é diferente? E como que isso fica no nosso cérebro? Por exemplo, quando a gente fala de um HD que a gente usa no computador, a gente guarda a nossa memória e vai guardando muita coisa, muita coisa. Como é que o cérebro reage com tantas informações? Uma pessoa de 70, 80 anos que já viveu tantas coisas, como é que pode tanta informação ficar arquivada aqui no nosso cérebro? A gente, na verdade, tem uma capacidade praticamente infinita de armazenar e aprender coisas novas. É isso que todo mundo precisa saber. A gente não usa só 10% do cérebro, a gente usa 100% do cérebro. Ah, é? Esse papo de 10% do cérebro, só que não? Isso aí é um famosíssimo neuromito que a gente tem dentro da neurociência. Todo mundo utiliza 100% do cérebro. O que a gente não utiliza é 100% das nossas capacidades possíveis de serem desenvolvidas. Por isso que o convite sempre para você estudar, para você trabalhar com o seu mental, com o seu emocional, é feito, porque você pode ter uma vida ainda melhor do que o que você vem experimentando. Curioso, hein? Tá vendo? Então, usamos 100% do cérebro. E aí, quando a gente fala dessas experiências trágicas para outras pessoas, mesmo que nós não tenhamos vivido isso, a gente observou pela televisão, principalmente, imagens tão aterrorizantes, isso acaba ficando gravado e muito na nossa cabeça. E esse ataque terrorista aos Estados Unidos não apenas chocou o mundo, mas aí acabou gerando inúmeros outros conflitos. Por exemplo, deu origem às guerras do Afeganistão e do Iraque com a caça a Osama Bin Laden, provocou a crise econômica de 2007 que afetou os mercados mundiais, transformou a segurança dos aeroportos. Desde então, a gente teve de começar a conviver com novos métodos de segurança, abalou a convivência entre o Ocidente e o mundo islâmico, com as ameaças terroristas. Enfim, a gente teve ali um apanhado de problemas secundários. Mas existe alguma importância, doutor? Por que é importante lembrar
de um dia como esse? Ou o ideal é que as pessoas não fiquem lembrando muito? De que maneira isso age no nosso cérebro? É que assim, do ponto de vista social, né, e até de relacionamento internacional, a grande importância de a gente lembrar disso é para que isso não venha acontecer novamente. É lógico que aqui a gente tem um fator que acaba potencializando a memória de todas as pessoas. Além do fato em si, com todo o seu peso, toda a sua importância enfim, e o que trouxe para a gente emoções negativas, a gente tem o papel da própria imprensa trazendo informação para toda a população, mas que acaba, muitas vezes, fazendo algo que a gente percebe na pedagogia, a repetição da entrada de informação. Agora, como a gente sabe que isso é algo que não tem sentido e não tem cabimento no mundo de hoje, a gente fala de uma ética internacional, de valores, de respeito ao ser humano, quando a gente lembra isso, a gente faz um caminho ao contrário para justamente tentar entender qual foi o ponto de partida para um conflito gerar algo que não é bom para a humanidade. E gera, então, uma reflexão, uma discussão em cima dos conceitos básicos de viver em sociedade e os limites e o que é respeitar o próximo. Ou seja, isso pode desencadear muitas outras discussões boas para todo mundo. Positivas, porque se fosse o contrário seria algo mórbido, né? Mas como, na verdade, a gente está pensando numa forma, além de prestar enfim, uma homenagem às vítimas que foram, às famílias, né? Toda essa questão da compaixão, tem também a questão de construir um futuro melhor, baseado em experiências que não foram tão boas assim. Nós estávamos vendo agora há pouco imagens aqui, pronto, dos parentes carregando retratos de pessoas que acabaram morrendo com essa tragédia. Quando uma pessoa vive um momento muito dramático como esse, naquele momento é como se a vida tivesse acabado junto com a pessoa que morreu. Seja um filho, uma mãe, um tio, um parente, um amigo próximo. Mas a longo prazo, a pessoa pode se libertar disso, ela consegue se libertar ou ela tem de, na verdade, aprender a conviver com aquela dor para sempre? No cérebro, o que acontece é um processo muito semelhante ao luto e isso, assim como a paixão, tem um prazo de validade. Geralmente, em 2 anos, em média, existe uma resolução do problema. O que a gente sabe também estatisticamente é que cerca de 30% das pessoas que, de alguma forma, experimentaram esse desprazer, né? essa tristeza, acabam desenvolvendo uma síndrome conhecida como síndrome do estresse pós-traumático. Então, ficam, na verdade, presas àquela memória, com sofrimento, com alteração das suas capacidades de viver normalmente, alteração do sono, alteração da fome, alteração do sentido da vida. E sim, essas pessoas precisam ser identificadas, quer seja por parentes, por amigos ou por si mesmas, e procurar um serviço de psicologia ou de saúde mental para que possam ser, então, realocadas de uma forma adequada dentro da sua vida. Temos aqui mensagens chegando pela hashtag correspondente médico. Muita gente aqui escrevendo, a Vera Assis, o Garcia Júnior, Paulo Gilberto da Paraíba, Jocinei. E aí eu vou chegar aqui até a mensagem do Cristiano Aguiar, fazendo essa relação com a memória, que a gente está falando dos registros bons e ruins, ainda mais trazendo como exemplo esse trágico 11 de setembro. O Cristiano pergunta, esses remédios para potencializar a memória e o raciocínio, são fato ou são um mito, doutor? Existem remédios que ajudam mesmo? Olha só, se a gente partir do pressuposto que o cérebro é um órgão como qualquer outro órgão do corpo humano, ele precisa pelo menos estar funcionando bem e ter tudo o que deve ser oferecido para que ele funcione da melhor forma possível. Então, uma boa noite de sono, atividade física regular, alimentação equilibrada são fundamentais para que o seu órgão esteja funcionando bem. A partir do momento que você tem algum problema ou algum desequilíbrio, existe sim tratamento baseado em ciência para que isso possa melhorar. Então, remédios que vão aumentar o seu poder de atenção, remédios que vão favorecer o processo de fixação da informação, além do que as próprias terapias. Então, aqui a gente tem o papel da própria neuropsicologia. Agora, para uma pessoa que tem o seu cérebro funcionando normal, eu diria o seguinte, utilizar qualquer substância para esse fim, para aumentar a sua capacidade de memória, não seria o melhor caminho. O melhor caminho seria, então, treinos específicos, e isso existe, para você aumentar o seu poder de atenção, o seu poder de codificação da informação e, portanto, ampliar a memória e, inclusive, para repescar os dados. Então, a neuropsicologia hoje em dia faz esse trabalho e é algo extremamente interessante e importante que tem sido utilizado tanto na escola
como nos hospitais. A gente pode, então, numa próxima, trazer esses métodos, essas atividades, doutor, de como treinar melhor a mente, a agilidade e tudo mais? Não, vamos fazer isso. Muito bem, para ficar com o tal do cérebro ninja, Exatamente, que você gosta muito de falar. Usando 100% a seu favor, é isso aí. Muito bem, vamos para o nosso próximo tema, lembrando que você pode participar aqui comigo, viu, com o doutor Fernando Gomes, da nossa conversa, #correspondente médico. O mundo completa 6 meses desde que a pandemia de Covid-19 foi declarada pela Organização Mundial da Saúde. Por exemplo, uma data marcante que eu mesma me lembro, há poucos dias da estreia da CNN aqui no Brasil, e a gente já aqui na redação, e a Organização Mundial da Saúde declarando uma pandemia. Foi muito marcante. Desde então, 900 mil pessoas morreram em todo o planeta. Mas calma lá, tem uma notícia que traz uma esperança, viu? Porque segundo a OMS, o número de mortos vem aos poucos diminuindo. Em São Paulo, por exemplo, o estado registrou uma queda pela 4ª semana seguida. Doutor, o que colabora de fato para esses números? É o fato de as pessoas, ou boa parte, seguirem regras, máscara, álcool em gel, lavar as mãos, ou esse é um caminho natural? Uma hora o número vai começar de fato a diminuir? De tudo um pouco. Primeiro, quando a gente pensa na prevenção e na redução do número de casos, é lógico que essa mudança comportamental, e a gente pode imaginar isso como uma onda que vai tomando um volume cada vez maior. As pessoas vão se conscientizando e mudando a forma de se relacionar. Álcool em gel, lavar a mão com frequência, utilizar máscara, distanciamento social, higiene redobrada, um conceito diferente. É lógico que do ponto de vista numérico e populacional, isso vai impactar também. Outra coisa, o próprio tratamento do coronavírus. Ok, a gente ainda não tem a vacina específica, não tem o tratamento específico, mas sim, existe tratamento de suporte e muitas pessoas são internadas em casos moderados ou graves e têm alta e melhoram depois. Então, isso acontece e todo esse desenvolvimento faz com que esse número de óbitos ele venha a reduzir. E também a questão da própria evolução da doença, né? Chega uma hora que a gente imagina um pico, ela existe e aos poucos isso vai reduzir. A gente só não pode perder, na verdade, o parâmetro do número, porque a gente fala quase 1 milhão de pessoas morreram. Mas quantas pessoas existem na face da Terra? 7 bilhões. Ainda assim, 1 milhão tem a grande importância, porque é cada pessoa, cada indivíduo, mas do ponto de vista numérico, acaba sendo algo extremamente pequeno. Então, a gente não pode também perder esse parâmetro, senão a gente fica desesperado e, na verdade, a gente sabe que estamos diante de uma situação difícil, a gente tem a comunicação a nosso favor, então a gente sabe das coisas e a gente vai passar por essa. Isso aí, vai passar, #vai passar, por enquanto a gente ali se abraça à distância, né? Ninguém solta a mão de ninguém à distância para conseguir enfrentar esse momento e esperar que uma hora E isso é bem vai interessante, passar. quando a gente olha no cérebro, existe um sistema chamado extrapiramidal, que envolve os gânglios da base, que são estruturas profundas, que estão no meio do tecido cerebral. O próprio tálamo e o cerebelo, que fazem com que a gente aprenda por observação como as outras pessoas se comportam e a gente passa a se comportar assim também. Então, de uma forma natural, a gente coloca máscara, troca máscara, faz uma higiene diferente, mantém o distanciamento, deixa de cumprimentar as pessoas com um beijinho e todo mundo acaba facilitando, né, e favorecendo que essa redução de números venha a acontecer. Então, nós temos aqui gânglios da base, tálamo e cerebelo. O que esse triozinho faz no nosso cérebro? Então, quando eles estão em conjunto, eles criam pacotes que são pacotes motores, no qual eu, sem pensar, eu tenho o meu próprio organismo, o meu próprio corpo físico realizando uma determinada tarefa. Por exemplo, eu quero escrever. Depois que você passou pelo processo pedagógico e aprende como escrever, você simplesmente pensa no conteúdo da mensagem e produz no papel. É esse tipo de coisa. Ou então, quero aprender a dançar. Depois que eu aprendi a dançar, eu simplesmente me preocupo com a música e com o ritmo e não fico mais pensando para que lado vai o pé. Ou seja, uma harmonia. Uma harmonia. Então, vou sair. Eu vou colocar máscara, eu sei como me comportar quando eu chego, por exemplo, num restaurante ou em algum ambiente público, como devo proceder depois que, por exemplo, se eu tenho um ato reflexo e tenho um espirro, uma tosse, ou enfim. Então, tudo isso, na verdade, fica armazenado, empacotado no cérebro, a gente passa por esse aprendizado e a gente acaba agindo de uma forma normal. Isso deixa de preocupar a nossa cabeça. A gente está falando muito sobre isso, mas daqui 2, 3, 4 anos, provavelmente, isso aqui vai ser alguma coisa que simplesmente vai ficar na nossa memória, mas vai estar incorporado no nosso dia a dia. E o fato de estarmos há 6 meses com essa pandemia declarada, isso reforça o hábito ou para uma parcela da população que lá no começo estava tão ali preocupada, lava a mão e tudo mais, agora já se habituou com a doença, então quase que esse hábito passar, eu não vou usar tanta máscara assim, isso acontece? Não, mas sabe o que acontece? Existe aquele ditado popular, né?
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E com o próprio cérebro isso acontece também. Então, o poder da repetição, tanto do comportamento do que você vê na rua, como também do que chega para você através dos meios de comunicação, acabam, como que eu posso te dizer, amolecendo até os mais duros corações, Sim. entendeu? Por Porque isso que as existe um bom pessoas vão senso. mudando. Exatamente. Muito bem. Bom, vamos torcer pelos bons hábitos sempre com todos nós. Doutor Fernando Gomes, obrigada por mais um dia. Bom fim de semana, viu? Nos vemos na segunda-feira aqui no estúdio. É isso aí. Bom dia para você também. Bom fim de semana para você também, Rafael Colombo, e para todos vocês.